Bom dia, gente. Meu nome é Laísa, para quem não me conhece, eu sou do Espírito Santo, venho representando o Gualberto e hoje eu vou trazer para vocês como pagar menos impostos sem sonegar dentro da lei. Esse é um tema que muitas pessoas, até mesmo assim, que já está na comunicação há tanto tempo, reflete quando a gente fala sobre imposto, né? Imposto é algo muito temido por todo mundo que trabalha, qualquer empresário, na verdade, né? Mas a gente que trabalha na comunicação visual e atende um certo nível de cliente, a gente tem que faturar muito, mas a gente também paga muito. Então, isso já vinha me amedrontando. Isso aí. E eu não sabia o que fazer. No encontro do Mente Mestra, no último encontro, foi algo que o Judá soltou e me despertou o interesse e curiosidade de correr atrás. E a partir daí eu falei, eu preciso depositar energia nisso. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer, como eu fiz e deu certo. Ixi, cortou o slide. Acho que vai ter que dar um zoom. Chegar um pouquinho para trás. Aí. Tá ótimo. O primeiro ponto é entender aonde está o problema. Eu demorei a enxergar onde estava o problema da minha empresa e quando eu comecei a colocar o foco aonde eu queria chegar, eu entendi qual era o problema, que era a contabilidade. Estar disposto a querer resolver. Para eu conseguir resolver esse problema, foi um caos. Primeiro, a contabilidade da minha empresa era uma contabilidade familiar. E do meu esposo, né, que é o meu sócio na empresa, e isso era um caos. Todo o assunto que eu vinha tratar referente a isso era um problema para poder se resolver. Então eu tinha que conseguir trazer em números para mostrar para ele que eu estava certa. Então eu tinha que ter muita energia depositada para enfrentar todos os problemas em questão de sociedade, familiar. Então assim, você realmente tem que querer resolver. E depositar energia em conhecimento, que foi junto, eu entrando no Mente Mestra, eu entrando no curso de analista, foi quando eu comecei a focar em adquirir conhecimento. Por quê? Quando eu comecei a questionar, eu vinha muito embate, como se eu não soubesse o que eu estava falando, como se eu não tivesse conhecimento contábil para falar o que eu estava dizendo. E aí eu começava a ouvir e receber mensagens do tipo, você vai afundar a empresa, você não sabe o que você está fazendo, você está indo em base de consultores do seu ramo. Consultor não é contador. Eu ouvi muito isso, sabe? E aí... Exato. E aí eu brigando. Eu falava, cara, não adianta eu brigar. Eu preciso correr atrás de conhecimento. Sem conhecimento, eu não vou conseguir. E eu preciso... Acho que tá falhando, né? E eu preciso provar por A mais B que o que eu estou falando tem coerência. Que eu não estou tirando de uma fonte do Google. Não, eu estou com bases fortes. E aí foi quando eu comecei por fora, procurar uma contabilidade nova, procurar pessoas que me assessorassem na minha opinião, no que eu estava vendo, nas minhas dificuldades. Sentei com Karine, o que a gente pode fazer? Laísa, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí foi quando eu constituí a minha ideia e comecei a trazer em papel. E aí eu trouxe alguns problemas e alternativas. A questão do imposto alto, o que a gente começou a fazer? Foi realizada a alteração da forma de classificar os produtos, substituindo serviço por produto. Lá, a gente faturava muito serviço. Por quê? A contabilidade falava que eu só podia faturar serviço. Porque eu era mão de obra. Eu não vendia um produto.
Só que na minha cabeça não entrava. E quando você tem conhecimento sobre o que você está fazendo, você começa a ver que você pode sim. Se eu comprava uma lona, eu reformulava a lona, imprimia, fazia um acabamento e tornava um banner, o banner é o quê? Então foi aí que eu falei, cara, ele tá falando bosta mesmo. E eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu sentei com o Karine e falei, Karine, você faz como? Ela, Laís, eu emito nota fiscal de produto. Não tudo, é claro, porque tem serviço. Mas, dentro da nota fiscal de produto, a gente consegue classificar a questão da mão de obra pelo serviço que você está vendendo. Eu falei, ok, então vamos lá. Questão de parcelamento do imposto. Chegou um momento onde a gente se apertou e vários aqui vão se ver na minha situação e a gente juntou 2 meses de imposto e a gente se viu a não conseguir pagar. E aí eu falei, olha, eu quero pagar, não quero dever, mas eu preciso achar uma solução. E aí ele falou assim, a solução, meu contador antigo, a solução é a gente parcelar. Mas é assim, 60 vezes, você não tem direito de escolher, é só 60 meses e pode fazer o parcelamento e pronto. Beleza. Falei, então tá bom, faz o parcelamento que eu vou pagando. Só que aí, com a questão do conhecimento, eu corri atrás. E eu falei, gente, não é possível. Eu ouvi outras pessoas no curso de analista, conversando com outros empresários, falando que tinha conseguido um desconto. E a gente tem esse direito. Quando você deve, não tem problema você dever. Mas a partir do momento que você quer assumir e quer pagar, você tem direito de praticamente quase 70% de desconto para você assumir e pagar o parcelamento. E eu não sabia. E com a nova contabilidade, a gente conseguiu... Eu já tinha feito parcelamento, então não tinha como voltar atrás. Mas ele conseguiu solicitar o reembolso. E em 60 dias, eu vou ter praticamente 70%... Não é assim, não é exato, né? Mas assim, de 30% a 70% do que eu paguei de volta. É um direito meu. E por ter conhecimento, por insistir, eu consegui recorrer a isso. Então, foi algo que a gente conseguiu com a insistência. A diferencial de alíquota foi algo assim, eu não sei se tem muita gente que compra de fora, mas eu tô no Espírito Santo, então a maioria da minha matéria-prima vem daqui do Rio, vem de São Paulo, vem de Minas. Então, assim, eu estava pagando muito diferencial de alíquota. Primeiro ponto que o Judá vai lembrar. Para vocês terem ideia, quando a gente compra o Mente Mestra, a gente compra o e-book, certo? Que é do curso de analista. Se eu não me engano, a nota veio faturada em coisa de 15 mil, mais ou menos. Eu paguei imposto sobre o e-book, porque a contabilidade bateu o pé que eu tinha que pagar. Porque na cabeça deles é um produto que estava vindo de Santa Catarina, entrando no estado do Espírito Santo, e eu tinha que pagar aquilo. Só que a gente falou, o e-book é um material que ele é isento de imposto, tá? Porque é digital, não é um produto, um microfone que está entrando no estado não, é digital, não tem como a gente pagar imposto sobre isso. E eu paguei imposto sobre isso. Por quê? Eu não tinha como bater de frente com a contabilidade, porque se eu tivesse o conhecimento e o pulso de uma contabilidade, eu não contrataria uma contabilidade, eu faria por si só. E eu paguei. Aí foi quando eu falei, não dá mais para mim. Não dá mais, eu bati o pé, falei, eu vou trocar a contabilidade. Contratei um novo contador, que é voltado, que foi na época a indicação do Mente Mestra, que é voltado à comunicação visual, e foi quando ele também solicitou o reembolso do diferencial de alíquota, que é um direito nosso também. Não tem problema você pagar errado, mas eu acho que eu pago cerca de 20% para ele fazer esse serviço. Mas, cara, o que é 20% de eu pagar para ele para eu ter direito de um reembolso de... Nem que entre 5 mil, mas 5 mil que seja meu, sabe? Então foi algo que também por conhecimento a gente conseguiu correr atrás. Aí teve a questão da redução de 30% na carga tributária, que foi a questão que eu falei para vocês de produto e serviço. O que eu fiz? Eu comecei a balancear, eu comecei a visualizar a minha empresa de uma forma onde eu sabia quanto de porcentagem eu tinha, quanto
que eu... Ixi, bateu. Mas eu tenho um crédito do microfone. Quanto que a minha empresa em serviço paga de porcentagem, quanto que ela paga em produto. E aí eu comecei a visionar a minha empresa no intuito de que se eu pago 13% em serviço, eu comecei a balancear. Isso aqui eu vou emitir produto, isso aqui eu vou emitir serviço, isso aqui eu vou produto, isso é serviço. E eu comecei a cair o imposto, assim, radicalmente de um mês para o outro. A questão da contabilidade, que eu achei essencial e que se eu posso indicar realmente você contratar uma contabilidade que é voltada para o seu nicho, que entende o nosso mercado. O nosso mercado não é qualquer mercado, não é qualquer contador que entende o nosso mercado, porque realmente tem esses trâmites, tem essa diferenciação, não é assim, é igual a consultoria mesmo. Existe consultoria para uma padaria, existe uma consultoria para a nossa comunicação visual. Então, assim, na contabilidade também é assim. E é a gente não fechar os olhos para as coisas que acontecem e não aceitar qualquer coisa sobre a nossa empresa. A questão do CNPJ também. No encontro, até comentei com os meninos, eles me perguntaram, e aí, o que você fez? Eu tinha aberto um CNPJ, porque eu iria abrir uma empresa no shopping de comunicação visual. Você lembra, né? E aí, por causa do Mente Mestre, eu saí daqui ano passado, assim, não vou abrir mais. Desse jeito. Só que eu já tinha o CNPJ. E aí, o que eu fiz? Foi também a expertise de que, cara, eu vou começar a faturar nos 2 CNPJs. Vou começar a subdividir o faturamento. Por quê? Eu tenho um CNPJ novo, que o imposto está baixíssimo. A minha empresa já tem 4 anos faturando, né, coisas de 100 e poucos mil por mês. Eu falei, não. Isso que a gente faturava, né? Então, assim... eu falei, não, vamos subdividir o faturamento. E aí foi quando eu comecei a cair, foi coisa assim, de 30% abaixo, e eu vou trazer os números para vocês verem agora. Aqui eu trouxe um comparativo de valores, assim, do ano passado, julho e agosto, para esse ano. A gente não tem como trazer números realmente reais, porque ano passado não tinha consultoria. Ano passado, o mês não é subsequente ao mês atual, então, assim, vamos supor que se ano passado era 13%. Aqui a gente pode estar variando em 12, 11, né? Vocês sabem que todo mês muda, mas só para vocês terem uma ideia. Em julho de 2023, eu faturei 114 mil e paguei 14 mil de imposto. Então, aí a gente vê que estava em 10%, mais ou menos, né? Em agosto desse ano, eu faturei 130, né? 15 mil a mais e E em agosto desse ano, eu faturei 130 e paguei 12.987. Então, de 12,2% para 9,3%. Isso aí. Por quê? Isso aqui é juntando as duas empresas, tá? Então, assim, eu faturando nas duas, eu também consegui cair essa questão da porcentagem do imposto. Então, se eu faturasse só na Gualberto, a Gualberto pagaria 12, 13, eu estou pagando isso. R$ 3.770 de economia em um mês. 12. É mais ou menos isso. São 45 mil no ano. 45 mil no ano. É isso aí. E foi esse cálculo que eu fiz para levar para o Thiago, meu sócio, que eu precisava trocar a contabilidade. E foi aí que eu mostrei para ele, não dá mais. Então, foi esse ponto e com esses números que eu pude mostrar e eu pude determinar a minha decisão. Pode passar? E aí eu trouxe uma frase para vocês, que foi uma frase que me marcou assim bastante, que é: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, invista em conhecimento. Abrir para perguntas. Quem tem uma pergunta aqui? Não é nem minha pergunta, o assunto bem pertinente. Ontem, quando a gente chegou, eu recebi uma mensagem, uma financeira. A Receita me mandou uma carta dizendo que existe um programa que, se só a empresa prestar qualquer tipo de serviço para a área de eventos, você tem incentivo de, no parcelamento, zerar
ter 100% de desconto nos juros, na multa. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisa. Se você quiser, depois eu tenho lá em cima, até te mando o nome Ótimo. da sigla lá da Receita Federal. Legal. Mas zera completamente multa, juros. É até legal para a Impresil, né, que mexe muito com o evento. Eu não sei se isso tem a ver também, isso aí tem que ver muito também, essa questão de estado, tá? De um estado para o outro varia muito. Federal. É federal? Ah, então melhor ainda. Só ressaltando um ponto que ela falou, a gente, na AFACOM, a gente achou, através do contador, exatamente uma redução de 80 mil no nosso ano com a estratégia do livro digital. Porque o livro físico ou digital, Justamente não tinha. ele tem a isenção do ICMS. Então a gente paga hoje, para vocês terem uma ideia, 3,2% no produto. E é lucro presumido, não no simples. Inclusive, dependendo do seu faturamento, a estratégia de lucro presumido é até lucro real pode ser uma ótima saída. Laísa. Bom dia, pessoal. Sou assistente da resolução serigráfica. Esse assunto, né, é bem pertinente, todo mundo passa por isso, e o pessoal massacra muita gente por nosso KNAI. Né, e pressupõe que a gente só faz serviço porque produto tem que estar na prateleira. É o argumento deles. E você tem essa informação de conhecimento que você está. Eu faturo também, produto e serviço, no Conselho Nacional, tem 2 empresas. Eu também. E eu sempre pensei que a gente estava fazendo alguma coisa errada. E aí, quando a gente vê que não está fazendo, você amparou essa lei, tem o nome da lei que pode ser feito isso? Não, você procurou esse amparo jurídico ou só foi uma informação que você poderia fazer? Pode vir mais para cá, para responder isso. Então, não existe lei, né, sobre isso. É classificação de produto. Então, só a sua contabilidade, pelo produto que você vai fazer, você vai conseguir classificar diretamente. Então, a partir do momento que você classifica o produto da forma correta, você está embasado em qualquer NCM. circunstância. Você tem que achar o NCM NCM correto do produto que você está comercializando. Porque existe produto de venda, revenda. Então, assim, você tem que realmente fazer ele conforme o que você está vendendo, conforme o KNAI da sua empresa, se é indústria. O seu KNAI está falando. Então, a gente que é indústria, a gente consegue classificar todos os KNAIs conforme isso. Então, assim, você escolhendo o NCM exatamente do produto que você está fornecendo, você já está respaldado. Porque você não pode inventar o NCM, até porque você não vai conseguir. Então, assim, tendo o NCM destinado ao produto, você está respaldado. NCM. E outra coisa para complementar, quando você tiver mais de um CNPJ, tem que mudar os KNAIs. Tem que fazer KNAIs que são complementares. Sim. Tá? Eu cheguei na TK com 4 CNPJs. Eu tinha 1 lucro presumido e 3 do Simples. Então, as 3 empresas do Simples prestavam serviço para outra. Tu entende? E aí eu tinha uma que era focada em impressão, outra era metalúrgica e a outra era prestadora de serviço. Entende? Então, assim, tem que ter um planejamento tributário. Se não tiver, com certeza aqui, ó, 45 mil reais deixa feliz no final do ano, não deixa? Pô, é dinheiro, velho. Tu entende? Então, assim, se você não olha para isso, o que é uma tarefa de casa? Conversar, buscar. E assim, a gente hoje tem 2 caminhos para ajudar. Primeiro, a gente tem a Grimes, que é de Itajaí, que tá com o Rogério, né? Uhum. Então, o Rogério, ele está em Itajaí e assumiu como parceiro para estudar comunicação visual e a gente colocar ele como um dos contadores para atender no Brasil exatamente empresas de comunicação visual. E aí tem a RR Contabilidade, que é de São Paulo, que é quem está, por exemplo, com o pessoal da Novo Conceito. As duas se tornaram especialistas em. A única diferença das duas é que a RR, a Carol, ela é sócia do Pedro e os dois têm uma empresa de comunicação visual, tipo, na prática mesmo. Eles estão vivendo isso todo dia. Então, vão ter um pouquinho mais. Mas mesmo assim, o Rogério, ele tem... Foi ele que me ajudou e reduziu 80 mil no meu negócio. Tá bom? Fechou? Mais uma pergunta? Tinha uma para cá. Oi? Até essa questão que você comentou da TK, tinha 4 CNPJ, né? O que a gente fica preocupado, a pessoa fica organizando, é a questão da entrada e da saída.
Então, vamos supor, eu tenho um CNPJ que era focado em metalurgia. Então, toda a matéria-prima de metalurgia, eu faturo nesse CNPJ. Para ter essa organização em relação... Entendi o que você quer dizer. Eu não posso comprar, a gente tem lá Sim. novo conceito 1, novo conceito 2. Eu compro matéria-prima com o novo conceito 1, mas eu vendo a mesma matéria-prima com o novo conceito 2. Como fazer essa organização para ter coerência no fiscal? Sim. Eu entendi. Quer responder ou não? Posso responder? Não, é que eu não sei se... O que acontece? Eu tive essa preocupação lá também, até porque quando eu comecei a faturar pela Imprimax, que era o nome do outro CNPJ, a gente começou a ter essa cautela. Então, a gente começou a faturar e comprar à vista, porque a gente não tinha nome. Então, algumas empresas, o legal foi que a gente conseguiu usar o crédito da Gualberto com o da Imprimax. Então, a gente assumiu e conseguiu começar a fazer boleto mesmo. Então, a gente começou a comprar pela Imprimax e faturar pela Imprimax. Como o nosso produto que a gente compra é muito básico, não é igual metalurgia, então, assim, ou é adesivo ou é lona, ou qualquer coisa de utensílios de comunicação visual, então a gente não teve muita divergência em questão de se preocupar em qual CNPJ eu vou faturar, entendeu? Porque nas duas eu comecei a comprar para justamente não ter essa questão de confronto fiscal, entendeu? E só para complementar, busque entender que são duas empresas diferentes. Você pode ter uma empresa de impressão digital e uma de metalúrgica. Então, assim, na compra do material, você conversar com o teu fornecedor, cara, a coisa mais comum são fornecedores grandes como Vinil Sul, como Cerilon, Bold, qualquer empresa robusta que fornece para nós, ela já sabe que você pode solicitar, essa é a minha compra, mas eu preciso que você separe para as duas empresas, porque aqui tem que entrar essa matéria-prima e aqui tem que entrar essa. Então, ACM, ferro, disco, eletrodo, material da MIC, tu vai comprar pela empresa de metalúrgica, entendeu? E aí o que for adesivo, lona, tinta, tecido, tarará, estilete, vai para outra empresa de impressão digital, entendeu? E aí até, tipo assim, a gente, no caso da TK, como era um faturamento de 900, 800 mil por mês, a gente separava nas 3 empresas até para não ter que ter 3 empresas com CIPA. Porque daí acima de 20 funcionários você é obrigado a ter CIPA ainda. Então a gente tinha só uma que deixava estourar os 20 para ser a empresa com a CIPA. As outras tinham 18 funcionários, 17 funcionários, exatamente para cuidar disso. Não, esse assunto é doideira, né? E como que faz a nota para o cliente? Por exemplo, assim, provavelmente a venda que você fez envolveu a metalúrgica, o adesivo... Você vai faturar separado. Aí você fatura separado. 3 notas. Exatamente. Entendi. A única sacada que tem que cuidar é quantos por cento você vai jogar de serviço. Entendeu? Porque às vezes o serviço você vai ter que deixar nessas 2 empresas, mesmo que você tenha uma outra empresa prestadora de serviço, entendeu? As 2 ali, você vai realmente falar, 2 nossas que nós estamos prestando pelo nosso grupo. Por que eu trouxe o TK Group? Exatamente para ter um endosso, tipo assim, nosso grupo te atende. Entendeu? Eu tenho braço D, braço D, braço D. Então, assim, às vezes eu pegava a empresa, dependendo do serviço que a gente tinha vendido, o serviço ia pela empresa de serviço. Aí tem mais uma nuance ainda que vocês nem perguntaram, mas pode acontecer. Que é quando você tem que ir numa empresa relativamente grande e mais burocrática, que dela fala assim, não, eu estou comprando dessa empresa, então eu preciso que os funcionários que vêm instalar sejam essa galera. Aí você tem que mandar a empresa de serviço, daí os instaladores ficam em qual CNPJ? Lá, porque é lá que você vai fazer. Gente, é assim, o segredo é ter um respaldo de alguém que entende do que você está falando. Para você fazer esse tipo de pergunta e a pessoa falar assim, para o seu modelo de negócio o melhor é isso, isso, isso. Não, para mim hoje, gente, as minhas empresas estão na RR. Tu entendeu? As minhas empresas, eu tô com uma holding familiar, que é onde eu tô colocando meus imóveis e meus bens. Isso aí, se eu fosse entrar aqui, é só se fosse uma conversa para quem já tem 5 milhões ou mais de patrimônio pessoal. Aí vocês podem me chamar, que eu posso falar o que eu tô fazendo no meu patrimônio. Tu entende? Que é para blindar o meu patrimônio. Entende? Então, assim, a holding familiar, aí eu tô abrindo a holding do ecossistema e os CNPJs hoje tem os 5 que eu tô. Tu entende? Então eu vou sair dos 5 CNPJs e quem vai virar sócio em tudo é a holding. Eu cheguei lá com a Búrdia, falei, esse é meu problema, eu tô com esse patrimônio, esse faturamento, esses negócios, esse é meu projeção de faturamento nas 5 empresas. Aí eu falei assim, o que a gente faz? Que eu não sei resolver esse tipo de problema, entendeu? E o problema tá lá na frente. E o legal da RR é que elas já têm ecossistema delas. Eles têm imobiliária, eles constroem também, então eles têm, sabe?
Aí, tipo, fiquei bem seguro com relação a isso. Inclusive, uma das coisas que eu fiz agora foi alterar o meu regime de bens da família. Eu e a Carla, a gente fez separação total de bens, que é a única forma de eu blindar ela e parte do nosso patrimônio é a gente ter separação total de bens. Mas daí, dentro da holding, a gente tem lá a nossa divisão. Então, por exemplo, eu estou agora colocando 1 milhão na minha casa de obra. Esse 1 milhão, para mim, vai virar em torno de valorização 2.200 por conta do meu imóvel onde ele é. E aí, esse investimento que eu vou fazer, ele já está indo como um aporte por dentro, a emissão da nota já é para a holding familiar. Porque a valorização vai dentro dela, não é dentro da minha pessoa física, senão tem que ter o ganho de capital. Aí eu vou pagar 22% de ganho de capital. Aí tu imagina, 22% de 1 milhão e 200, estou ferrado. Vem a questão do conhecimento. Ou daí eu vou declarar uma empresa, uma casa menor, que daí também me ferra para eu conseguir um crédito se eu quiser pegar hoje. Enfim, é uma doideira, não vou entrar que é... Aí vai a questão do conhecimento. Né? É a questão do conhecimento. E, cara, uma coisa que vocês têm que aprender assim, ó. O Fred falou isso lá e eu uso ainda um pouco mais isso, tá? Todo prestador de serviço que é bom, ele te dá consultoria. Se você tiver um prestador de serviço que ele é bom, um contador, um advogado, o teu fornecedor, a Avenil Sul, se você tiver um bom vendedor dentro da Avenil Sul, você vai ter um consultor. Eu aprendi sobre comunicação visual, sobre matéria-prima, sobre processo de fabricação, sobre maquinário, eu aprendi com o Vandeli da Avenil Sul de Curitiba. Foi ele que eu ligava e falava, cara, que adesivo é esse? Como é que eu uso? Quem que usa esse adesivo? Atende que tipo de mercado? É doideira. Ele foi meu consultor por um bom tempo para entender sobre como produzir, fabricar, etc. Manda. Você estava falando de rolo. Quando você é pessoa física, você estiver figurando em mais 2, 3 CNPJ, você acaba perdendo, você estoura a cota, você sai de cima. Só se os seus negócios, ele perguntou se assim, ó, se eu tiver em 3, 4 CNPJs, vai estourar e vai tirar todo mundo simples. Só se o faturamento no seu CPF for acima de 4 milhões e 600. E se você tiver acima de 10% em todas essas empresas. Então tem empresa que eu não vou, tipo, a holding não vai ter esse problema, mas eu não tenho esse percentual acima de 10% para não pegar o faturamento dali e englobar no que está amarrado na minha pessoa física. Quando a holding entra como sócia, não tem esse problema. Sai disso, mas tira todas as empresas do Simples. Tira. Não tem como você estar em vários negócios que faturam mais de 4 milhões e 600 se não for isso. Então a estratégia é, por isso que fala, né? Você não vai montar uma holding se o seu faturamento não for acima de X. Tá? No caso do que você está interligado. É para mim ou... É para ela? Para mim? Conseguiu resolver? Nós temos 2 CNPJs. Tá, tem que encerrar isso aqui, né? A gente está usando um porque o outro entrou no... saiu do Simples. E aí, depois dessas dicas que você deu, né, eu até anotei para mim mandar para a contabilidade para a gente tentar resolver os impostos, né, e trabalhar com os 2 CNPJs. A minha dúvida é assim, se quando dividir, né, porque o KNAI dos 2 é igual. E aí a gente trabalha com serralheria, impressão de lona, adesivo, toda essa parte. Então, no caso, daria para desmembrar, tipo, impressão, acabamento e o outro serralheria. E o faturamento também se dividiria, produto e serviço, ou pode faturar produto e serviço nos 2 CNPJs? Então, essa questão eu não subdividi igual você está pensando em fazer. Questão de serralheria de um lado. Por quê? Quando a gente vende uma placa, por mais que ela esteja voltada à serralheria, na maioria das vezes, a gente, além da placa, que é um produto que a gente está entregando final, a gente tem o serviço. Então, eu não subdivido essa questão de, R$1.000 de mão de obra e 5.000 da placa de CM. Não. Eu vou fazendo o seguinte, por sabedoria em ver lá na frente. Exemplo, já faturei 100 mil na Imprimax. Aí, o que eu faço? Eu não vou faturar 80 na Gualberto, porque o imposto da Gualberto é maior do que da Imprimax. Aí eu fico assim, entendeu? Olhando os números. Isso é um problema por quê? Eu não sei se são vocês mesmos que fazem, mas quem tem um setor específico e joga na mão de funcionário para fazer, eles não se preocupam com isso. E eu tive a sorte de contratar uma menina para o meu financeiro que veio de uma comunicação visual, que trabalhou há 10 anos numa comunicação visual. Então, ela veio com uma expertise muito maior do que eu, que estou há 5 anos na comunicação visual.
Então, ela já veio do ramo financeiro, já veio da comunicação visual e ela começou a ela me antenar mesmo. Laísa, você não acha que está errado? Laísa, você não acha que pode ser assim? Laísa, você não acha que... E foi aí que eu comecei a ser futucada mesmo, a procurar, porque eu estava estagnada. Ah, é para pagar 18 mil de imposto? Vou pagar. Ah, para pagar 20? E ia pagando. Eu não tinha essa malícia, sabe? Então, é só a questão de se atentar o que você vai faturar. Mas não precisa subdividir. Uma você fatura produto e outra serviço. Até porque, como eu faturava muito serviço na Gualberto, eu não podia tirar o serviço todo de lá, porque a prefeitura ia me pegar. Ele falava assim, pô, todo mês ela me fatura quase 200 mil de serviço. Do nada ela tá faturando 10 mil de serviço. Entendeu? De eu tirar de lá o serviço e jogar para a Imprimax. Então, o que eu fiz? Eu balanceei mesmo. Se eu emitia 100... eu coloquei para emitir 50 de serviço, joguei, como eu não emitia nada de produto, então a taxa do produto estava lá embaixo. Então, comecei a faturar mais produto na Gualberto e menos... E fui fazendo assim. Mas não, tipo... nos números. Para poder faturar em Até porque se você começar a faturar demais no outro CNPJ, daqui uma hora você também tá... Então é porque realmente, quanto mais você fatura, mais vai aumentando o imposto. Você começa, acho, com 6% a 8% e chega a 14%, por aí. E, na verdade, um ponto até para complementar é que a alíquota sempre é a média dos últimos 12 meses. É isso aí. Né? Não sei se todo mundo tem essa informação, mas a alíquota sempre é a média dos últimos 12 meses, seja serviço e produto. E o que acontece? Se os dois sobem junto. Uma coisa que vocês podem entender também, uma fachada de ACM com adesivo em cima, certo? Eu posso faturar pelas dois CNPJs. Entendeu? Porque você tem um adesivo, que é impressão, eu tenho os dois. Eu só vou colocar o NCM ou de impressão digital ou vou colocar o NCM de metalúrgica. Não. Porque é isso que você tem que... essa questão que foi até que a Karine me falou. Ela falou, Laísa, dentro da sua nota fiscal de produto, a gente consegue classificar a mão de obra. Então, eu não preciso... não é que você vai colocar lá mão de obra dentro da nota fiscal de produto, entendeu? É mais ou menos o seguinte, você, na hora da classificação do pode continuar, eles vão trocar para nós ter dois. Tá. Na hora da classificação do NCM, é você classificar de uma forma que você acha que o produto envolva uma mão de obra que você instalou. Porque você está vendendo o produto, mas você está instalando, você não está só entregando, entendeu? E se eu não instalar, então... É só o produto, não tem mão de obra. É porque, assim, aí você também não vai ficar classificando... Na verdade, eu falo agora por governo, né? Ele também não está preocupado, porque você teve mão de obra na hora de espatular o adesivo em cima da chapa de ACM, entendeu? Aí já é algo muito, muito além, sabe? A gente tem que mudar a descrição. A descrição, isso aí. Então, quando eu faço nota de... Para respaldo, no caso. Só para respaldo. Só adesivo, não tem um ônibus. É isso aí. Eu colocar serviço. Sim. Aí eu tenho que escrever impressão de banner. Por quê? Porque a impressão é um serviço. É isso só aí. Banner. Então, Vai colocar só banner. Então, mas se for serviço, eu tenho que colocar impressão de banner. Não, ela quis dizer que tem empresa que pede só nota fiscal de serviço, Sim. que não aceita produto. Isso. Aí isso que ela quis dizer. Serviço de impressão de banner para dizer que é um serviço. Entendi. Pode falar. Laísa, nós temos um problema que a gente faz trabalho para uma empresa onde tem aquele material que nós produzimos, nós produzimos uma lona, botamos numa estrutura e fazemos a instalação. Nesse caso, você já teve a experiência de fazer duas notas, uma de serviço, contemplando instalação, e a outra de produto, contemplando os materiais para o mesmo trabalho? Há possibilidade de fazer isso? Há possibilidade, eu já vi, mas eu nunca fiz. Eu sempre escolho uma alternativa aonde eu consiga gerar uma nota só. Por mais que eu venha pagar um imposto maior sobre uma nota fiscal de serviço, eu prefiro gerar uma nota fiscal só do que eu gerar uma nota fiscal de produto e uma de serviço. Até porque, no montante, na hora que a gente vai precificar, eu particularmente já previsiono isso, entendeu? O que eu gastaria de imposto se eu fosse fazer de serviço ou de produto. Então, só se você for analisar algo muito surreal, do tipo, um produto muito mais alto e um serviço mais baixo. Aí talvez valha a pena. E nós desenvolvemos com a contabilidade uma planilha
que você fica com ela lá para você já botar e fazer o cálculo. Ela já fala para você o melhor cenário, entendeu? Porque daí você só tem que alimentar sempre no começo do mês, ali conta para trás e você coloca ali. A planilha só vai te falar, ó, vai por aqui e vai com tanto de produto e tanto de serviço. Só para poder te ajudar quando você tiver essa dúvida. Qual que é a melhor saída, entendeu? Aí eu acho que nesse caso vai te ajudar a calcular. É que tem que esse entender valor. que tem as nuances, né, a exclusividade daquele cliente. Às vezes, cara, o que acontece? Essa pergunta, às vezes não, né? Essa pergunta, ela precisa ser feita no orçamento. Por quê? Senão você vai lá, vou jogar tudo serviço, porque se for produto eu tenho mais margem. Mas daí você fica com baixa competitividade com outro cara. Exato. Alguém aqui já perdeu o orçamento para outra, que você é do simples e a outra empresa é do presumido? Quem já perdeu uma competição por causa disso? Eu não sei se você sabe, mas acontece. Às vezes você acha que o outro cara tá... mas tá muito barato. Pô, você tá jogando a sua carga de 12%, 13% em cima? Nesse cliente que eu te falei, que veio pelo tráfego, que era o da transportadora, foi exatamente isso. Ele me cotou 400 carros para adesivação só mão de obra. Ele só queria mão de obra. E aí... Ele já vem, o que acontece? Ele é uma transportadora, só que quando ele faz o despacho da carga e entra no pátio dele. Então, ele regulariza a mercadoria, nesse caso é carro, são umas Ranger nova, e ele vem com adesivinho, a gente tem que arrancar esse adesivo e colocar um layout novo que já vem da montadora, o adesivo pronto. E ele me contratou para poder fazer isso. Só que assim, tinha um pessoal de Insufilme instalando esses adesivos lá. E aí ele veio me contratar. Ele me achou pelo tráfego e veio me contratar. E eu falei bem assim, eu acho que o cara que tá fazendo por R$80, eu cobrei 200 para fazer. E aí ele veio me indagar, do tipo, poxa, mas tá muito surreal. Aí eu falei assim, não, você tem que analisar empresa com empresa. A empresa que você contratou, eu conheço. Ele tem 2 funcionários, é uma empresa de insufilme. Você está lidando com uma empresa de comunicação visual. Os meus funcionários, eles têm custo, eu faço um investimento na minha empresa todo ano para realmente ter funcionários capacitados para fazer uma plotagem de um veículo por completo. Eu não estou falando de um adesivo que vem pronto e eu colo no seu carro. Então, assim, realmente é uma briga que eu não tenho como brigar com você. Aí eu falei, eu tenho que tirar nota fiscal disso? Na hora foi uma pergunta que eu fiz. Não porque eu não queria tirar, mas porque eu não sei se o cara tirava. Aí ele, não, tem. Aí eu falei, aí pra mim não dá. Porque se um cara paga 8 e eu vou pagar 13, eu não tenho como brigar com ele. Entendeu? Aí eu saí fora. Fechou, turma? O Jonathan? O Jonathan. Tem aqui. Toma. Eu tenho alguns amigos que trabalham com lucro real. Quando que é vantajoso para uma empresa mudar para lucro real? A resposta é sua. Cara, lucro real é entender que, assim, você vai ter que ter outro CNPJ no Simples, por conta da mão de obra. Porque o imposto patronal é o que te ferra no lucro real. Tu entende? Então, assim, eu tô falando, gente sabe que eu não sou contador, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, o que te contaram lá é verdade, né? Consultor não é contador. Mas o lucro real, ele vai ter mais quando você for trabalhar numa cadeia de industrialização e não serviço. É quando assim, vou pegar um exemplo. Uma empresa como a Mão Colorida. É uma indústria, total, 100%. Então vai ter um CNPJ de indústria no lucro real. E aí toda a gestão da empresa é para que aquele CNPJ não dê lucro. Porque você só paga imposto sobre o que sobra no seu DRE. Você vai ter, por exemplo, um regime de competência. Quem aqui sabe o que é regime de competência? E regime de caixa, que existem os 2 regimes. Não sabe a nota para conversar com o seu contador. Por quê? Isso é uma cagada. Quem já emitiu nota de R$14 mil, R$10 mil de um serviço e você recebeu 5 mil de entrada? No mês seguinte você pagou imposto sobre o serviço total, você nem recebeu o serviço ainda. Então assim, regime de competência. Regime de caixa é emitir nota só do que entra na conta. Tu entende? Mas o lucro real é quando o serviço se torna algo praticamente insignificante. O único serviço que você tem é a própria industrialização, que está dentro do teu KNAI, está dentro do teu modelo de negócio. Mas terão que ter outros CNPJs para ter a equipe para poder prestar serviço para esse lucro real. E é aí que entra a grande sacada, porque quem determina o preço da prestação de serviço sou eu da minha outra empresa. Sacou ou não? Eu vendi aqui por um valor de 1 milhão, aí eu vou fazer esse serviço me custar 980.
Aí eu vou pagar 30%, é menos, né? Mas 30% sobre quanto? Sobre 20 mil. Sacou? Aí você paga um imposto ridículo, aí não tem como brigar com o cara do lucro real, porque às vezes só nisso daí o cara tá pagando... Super. Gente, é assim, ó, o Mente Mestre tem esse objetivo, é para nós entregar ouro aqui, para vocês parar para olhar para isso, porque ela olhou no último encontro e achou 45 mil reais no ano. 45 mil reais dá para comprar a plotter lá que você está negociando. Aí, ó. Ele vai mandar eu pagar a vista. Vai. Vamos uma salva de palmas aí.